Bom dia, pessoal. Vamos dar início então às nossas aulas. Eu vou começar por Física B. Vou finalizar a parte de Física B primeiro com as aulas 11 e 12. Então, primeiro a gente fala da teoria e no fim a gente resolve os exercícios, tá bom? Conta aí como foi a experiência de ter essas videoaulas, o que eu preciso melhorar, uma novidade aí para todo mundo, mas a gente se adapta, né? Então, vamos lá. Boas aulas. Vamos falar aqui então brevemente do que a gente já viu. Há três formas da luz interagir com a matéria, né? Ou seja, aquilo que é formado por átomos. Então a primeira delas é a reflexão, que a gente estudou desde o início das aulas lá. Então a reflexão no espelho, depois espelhos esféricos. Então nesse caso a luz ela se propaga inicialmente em algum lugar, no caso por exemplo o ar. Daí ela encontra outro material, no caso o vidro, por exemplo, no caso que compõe o espelho, e reflete. Ela não chega a atravessar o vidro. Tá? Então, quando isso acontece, nós temos os fenômenos de reflexão que obedecem às leis de reflexão que a gente estudou lá. Tá? A segunda forma é a absorção, ou seja, a luz ela é absorvida pela matéria. Tanto a reflexão quanto a absorção combinadas explicam as cores, tá? Que a gente estudou lá no início também. E hoje a gente vai falar de transmissão, ou seja, a luz quando ela vem de um meio de propagação e atravessa para outro, ela sofre uma mudança de velocidade e, consequentemente, na sua direção também de propagação, que nem é mostrado aqui. Então, hoje a aula vai ser sobre isso. A luz mudando de meio de propagação, que é o fenômeno de refração. Só para definir aqui, fenômeno de refração ocorre quando a velocidade da luz é alterada após ser transmitida de um meio de propagação a outro meio de propagação que são opticamente diferentes. Então, se você ver aqui, ao ver essa figura, o lápis dentro de um copo d'água, você vê que parece que ele está quebrado. Então, mas o que acontece aqui é o seguinte, a luz ela atinge o lápis, né? Tanto a parte do lápis que está do lado de fora da água, quanto a parte que está dentro da água. Então, ela, quando reflete no lápis e volta, a parte superior, ela só viaja na luz, né? Então, ela bate no lápis, volta e aí atingiu a câmera aí do fotógrafo que bateu essa foto. Agora, a luz que estava dentro, que refletiu na parte interna ali com a água, quando ela sai do copo, ou seja, ela está viajando da água e encontra o ar, ela sofre uma mudança de direção, então a gente vê o lápis deslocado. Tá? Isso tem a ver então com a mudança de direção que a luz sofreu ao viajar da água para o ar e atingir a câmera fotográfica. Então é sobre isso que é a aula. Só para vocês entenderem aqui uma analogia, né, o que acontece com a luz, tem que lembrar do princípio de Fermat que eu falei nas aulas anteriores, de que a luz sempre vai fazer o caminho que leva o menor tempo. Então vamos imaginar aqui um caso em que a gente tem um salva-vidas aqui, tá? E ele está precisando salvar uma pessoa que está se afogando aqui. Então, um exemplo aqui, tá? E o que acontece? Quais são os caminhos possíveis que esse salva-vidas pode fazer para que ele chegue o mais rápido possível lá, para socorrer o cara? Então, no primeiro caso, ó, ele vai primeiro em linha reta na areia, que é onde ele corre mais rápido, e depois na água ele vai nadando toda essa direção e nadando ele é mais devagar, então por isso que a seta foi mais lenta, né? A gente teria esse primeiro caminho. Um segundo caminho seria ele tentar ir em linha reta. Então ele vai em linha reta, corre uma parte com uma velocidade maior na areia e depois ele continua em linha reta na água, já com uma velocidade menor. Uma próxima situação seria, como ele é mais rápido na areia, ele percorreu uma distância maior na areia para depois percorrer uma distância menor na água, tá? Já que ele é mais lento. Essa seria uma terceira opção. E a última, ele corre o máximo que ele pode na areia
e depois, chegando bem na frente do indivíduo lá, ele nada, percorrendo uma distância menor dentro d'água e alcança o cara. Então, dessas 4 possibilidades, quais pensando na luz, né, que a luz ela se comporta da mesma forma, qual seria o caminho mais adequado? Então, o que acontece aqui? Eu tenho aqui no ponto A, de onde a luz vai sair, tá? E ela vai chegar aqui no ponto B. A ideia é qual daqueles caminhos é o que ela mais se aproxima, né? Então, pela lei de Fermat, pelo teorema de Fermat, ela faz esse caminho aqui, tá? E essa lei e esse fenômeno de refração, nesse caso com essa trajetória aqui, é conhecido como lei de Snell-Descartes, tá? Que é o assunto da aula. Então, o que acontece? Ela não vai nem fazer o caminho reto, que seria esse daqui. Ela nem vai fazer aquele outro aqui, que vem para cá, nem aquele outro aqui. Ela vai fazer um caminho mais próximo desse que está grifado e está mostrado aqui na figura, tá bem? E daí o que acontece? A demonstração disso é chata, não vou fazer, tá? O que acontece aqui? Existe uma lei matemática, uma forma matemática que descreve esse fenômeno, que é essa daqui que está no box verdinho. Tá? Essa é a lei de Snell-Descartes. Então, o que ela diz? Que o índice de refração do meio de onde ela vem, que no caso aqui é o N1, que é esse cara aqui, ó. Nossa, que cocô que ficou isso aqui. Peraí. Tá, o índice de refração do N1, quer dizer, é o índice de refração de onde a luz vem primeiro, que no caso é o ar. Tá, então ela está vindo daqui primeiro, então esse N1 é esse cara aqui, ó. Tá? Vou falar disso já já. Vezes o seno do ângulo de incidência, o ângulo de incidência é esse daqui, ó. É um ângulo que o raio de luz forma com a normal. Tá vendo essa linha tracejada? Ela se chama reta normal, ela forma 90 graus com essa superfície aqui, ó. Então esse seno de I é esse ângulo aqui, tá? E eu tenho também o N2, que é o índice de refração para onde a água se propaga depois, né? E o R é esse ângulo aqui, que é o ângulo de refração, tá? Então, essa é a lei de Snell. Na apostila, ela está nesse formato aqui, ó. N provém vezes seno de I é igual a N passa vezes seno de R. Para dizer que é a mesma coisa, tá? No meu caso aqui, eu prefiro N1 para dizer o 1 significa o índice de refração de onde a luz vem primeiro, tá? Ou seja, de onde ela provém, tá? É a mesma coisa, de onde ela provém. E o N2 é o índice de refração para quando a luz passa, né? Para onde ela foi, então por isso aqui N passa. Tudo bem? A gente vai fazer os exercícios e isso aí vai ficar mais claro. Só para falar um pouco aqui sobre o índice de refração, o que significa isso, né? Ele mede, é uma grandeza física que relaciona a velocidade da luz dentro de um meio de propagação com a velocidade da luz no vácuo, que é representada pela letra C. Ó. Ela sempre tem esse valor, ó, 3 vezes 10 à oitava. Tá bem? Então, esse C é esse daqui, é uma constante, então, no caso. Daí, o que acontece? Quero saber o índice de refração da água. O cara vai lá, tem esse valor de C já bem medido. O que ele tem que fazer é medir o índice de refração da luz nesse material. Então, vamos supor, quero saber, o cara vai lá, qual que é o índice de refração do álcool etílico, por exemplo. O cara vai lá, mede, faz um experimento, mede a velocidade da luz dentro desse álcool. E depois pega e divide pela velocidade da luz no vácuo. Vai dar um número 1,36. Tá? Ou seja, esse número está aumentando. Tá? Então, se eu pego um número e divido por outro e ele aumenta, sendo que o de cima, o numerador, se mantém constante, significa que o denominador está diminuindo. Tá bom? Você pode fazer isso na calculadora depois. Então, você pega, por exemplo, 2, por exemplo, só para manter, 3 divide por 3, vai dar 1. Certo? Que é aqui, ó, a velocidade da luz no vácuo.
esse dividido por esse, C dividido por C, que vai dar 1. A velocidade da luz no ar é praticamente a mesma que no vácuo. Tá? Vai diferir só um pouquinho, dá praticamente 1. Depois, na água, ela já diminui um pouco, porque o índice de refração dá 1,33. Então você pega 3 e divide por 2, por exemplo. Vai dar um número maior. 3 divide por 1, dá 3. Então perceba que se o denominador diminui, o resultado aumenta. Qual que é a moral da história? Quanto maior o índice de refração, mais lentamente a luz anda nesse material, tá? Para onde ela passou. Resumindo, é isso. Beleza, prossigamos. O que tem maior índice de refração aqui é o rutilo, 2,9. Tá? Ou seja, ela ficaria quase 3 vezes mais devagar do que no vácuo. Certo. Agora, qual que é a ideia? Vocês precisam entender que o índice de refração ele não depende apenas do material, né? Da propriedade do meio, mas ele também depende da própria luz. Tá? E quem percebeu isso definiu isso muito bem, foi o Newton, aos 23 anos, em 1666. Na ocasião, a Europa estava sendo assolada pela peste negra, e daí ele se refugiou numa fazenda da família dele e passou lá alguns 4 anos, 3. E nesse período ele fez descobertas bem legais, assim. Ele inventou o cálculo diferencial, ele descobriu a teoria das cores, ele desenvolveu a teoria da gravidade, tá? Então, numa situação igual a nossa hoje, né? Vai lá, aproveita e faz a mesma coisa que ele. Aproveita que você está trancado dentro de casa e descobre alguma coisa para a humanidade, por favor. Então vamos lá, vamos entender aqui qual que é a ideia, ó. Aqui, né, tem o prisma e a luz ela incide por esse lado do prisma aqui. Então ela vem primeiro do ar e atinge o vidro. Então vou fazer aqui de outra cor, fazer mais branquinho aqui. Ela atinge o vidro aqui, beleza. Daí o que acontece? O prisma é um vidro de forma triangular, basicamente, tá? E daí a gente percebe que essa luz branca ela é composta de outras cores, que foi o que o Newton percebeu, né? Então a gente percebe que a luz vermelha vem para cá, depois a luz amarela desce um pouquinho mais, depois a verde, a azul, a violeta e assim por diante. Então perceba que a violeta é a que mais inclina, tá, em relação à direção original. Então, quer dizer, a luz estava vindo nessa direção, né? Então, todas elas refratam, elas mudam de direção, sendo que a violeta é a que mais sofre esse desvio. Então, qual que é a ideia? Aqui no lado a gente tem esse gráfico, né? Então, a gente tem esse gráfico aqui, belezinha, tá? E o que ele mostra pra gente? Que dependendo do tipo de cor, o índice de refração é diferente. Então eu vou pegar aqui esse material flint aqui, ó, esse flint silicato, esse primeiro, ó. Tá, e vamos ver o que acontece. Então, para a cor roxa, a gente vê que o índice de refração dele seria um valor mais ou menos aqui entre 1,68 tudo mais, né? Se a gente andar para a direita, a cor vai mudar. Então, para a cor, por exemplo, verde, o índice de refração já estaria aqui, né? 1,62, enfim. E para o vermelho, o índice de refração estaria mais ou menos aqui. Então perceba que dependendo do tipo de cor, o índice de refração é diferente, logo a luz sofre diferentes desvios. Essa aqui é a parada. Tá? Então, em geral, quanto maior, aqui tem uma parte de comprimento de onda que vocês vão estudar mais para frente, né? A luz ela é um tipo de onda, mas o que vocês têm que entender aqui é o seguinte, por enquanto, o desvio a refração que a luz sofre depende da própria cor da luz e não apenas do material em que ela atravessa. Beleza? Então vamos lá.
Antes da gente fazer o exercício, eu gostaria que vocês viessem aqui digitasse lá no Google Phet Colorado, P-H-E-T Colorado, e fazer uma simulação sobre a aula. Então você vai aparecer lá em física, vai ter um monte aqui de simulações, tá? Sobre física em geral. Só que vocês vão em uma em específico, né? Que é sobre a aula de hoje. Então você vai lá em luz e radiação, tá? E vai aparecer simulações só sobre esse assunto, tá bom? Dentro dessas simulações, que trata de luz e radiação, você vai nessa aqui, ó, desvio da luz. Tá bom? Clica aí e aperta nessa de introdução. Vai aparecer 3 opções, vai na introdução. Dá o carregar lá. Qual que é a ideia? A gente consegue simular o comportamento da luz quando ela vem de um índice de refração e incide em outro material com um índice de refração diferente. Então aqui, por exemplo, eu consigo controlar os índices de refração dos dois meios, então no meio superior e o inferior. Então dá para ir de água, ar, vidro e outros intermediários. Você consegue alterar a inclinação do raio de luz, tá? E dá para medir com um transferidor também. Então perceba que é medido em relação à normal, essa linha perpendicular à superfície aí. Então, por exemplo, agora, ó, então perceba aqui 60 graus, o ângulo de incidência agora na superfície, gerou um ângulo perto de 30 de refração, olha lá agora. Ó. Tá, então a ideia é brincar com isso. Ó. Então o ângulo de incidência é de 60 graus, dá um de 30 de refratado, e você pode alterar também o índice de refração do meio de propagação para onde a luz vai, tá? E ver o que acontece com o comportamento da luz. Tá? Enfim, brinca e gasta uns 10 minutinhos, tá? Dá para mudar o índice de refração do material de cima também. A ideia é, não vá fazer exercício sem antes dar uma xeretada nesse simulador, tá bom? Daí, terminando isso, a gente faz os exercícios. Então, até mais. Muito bem, vamos começar então esses exercícios. Tá? Estão na página 191. Muito bem, vamos começar então esses exercícios. Tá? Estão na página 191. Bom, primeiro aí, ó. Um professor de física resolveu mostrar em uma sala um experimento sobre refração. Esse professor aí tá meio feio, né? Você não acha, não? Meio sem graça, né? Eu vou dar uma melhorada nele, quer ver? Ó, vou deixar ele bonitão, ó. Agora sim. Agora podemos prosseguir. Imagine que sou eu fazendo esse experimento aí na aula, vai. Com o ambiente escuro, ele fez um estreito feixe de laser vermelho ser refratado do ar para a água, contida em um aquário como forma de paralelepípedo. Para que a trajetória da luz fosse visualizada pelos alunos, o professor turvou ligeiramente a água com algumas gotas de leite e espalhou um pouco de vapor, obtido a partir da sublimação de gelo seco, na região logo acima do recipiente com água. Por meio de um transferidor e com o auxílio de um aluno, o professor concluiu que o ângulo entre o estreito feixe de luz e a superfície plana da água era de 30 graus. Observe a figura ilustrando esse experimento. Tá, então, esse experimento realmente dá para fazer, né? É bem simples, parece complicado, mas é bem simples. A ideia é que dá para mostrar o desvio do raio de luz quando ele muda, quando ele vai do ar e atravessa para a água. Tá? Então, ao invés de ele continuar indo reto nessa linha inicial, ele muda de direção. Então, o exercício é sobre isso. Tá? E qual que é a ideia do vapor? Né? É que, ao mesmo tempo, acontece reflexão. Então, uma parte da luz ela sofre refração, ou seja, ela entra na água, e outra parte da luz ela sofre reflexão na superfície também. Então é um fenômeno que esses fenômenos acontecem juntos nesse caso. Tá? Então, consultando uma tabela,
o professor mostrou para seus alunos que o índice de refração absoluto da água era de 1,73, que é aproximadamente raiz de 3. Considere que o índice de refração do ar seja 1. Determine o ângulo formado entre o raio de luz refratado e a reta normal à superfície da água, no ponto de incidência. A seguir, complete a figura acima, destacando os ângulos envolvidos nesse fenômeno. Daí tem os dados aí, seno de 30 graus é igual a meio, seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Então vamos lá. Vamos para essa primeira parte então. Na última frase do exercício, ele pergunta, né? Determine o ângulo formado entre o raio de luz refratado e a reta normal à superfície da água, no ponto de incidência. A seguir, complete a figura acima, destacando os ângulos envolvidos nesse fenômeno. Então, qual que é a ideia primeiro? Entender, mostrar, traçar, né, os raios de luz, para o que acontece com os raios de luz nessa situação. Então, o que acontece aí? Então, primeiramente, né, olha lá, a gente tem a reta normal. Você precisa traçar uma reta normal porque é ela que é a referência para a refração. Os raios incidente e refratado são medidos em relação à reta normal, tá? Tanto para refração e para reflexão. Então, o que a gente faz aqui, ó? Então, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, tá? Quando a luz ela incide num meio material, uma parte dela refrata e a outra parte dela reflete. Talvez você percebeu isso lá na simulação do FET Colorado, que sempre tinha um raio de luz refratado, uma parcela refratada, tá? Então as duas coisas geralmente acontecem ao mesmo tempo. Quer dizer, se tem refração, acontece reflexão também, tá? Se for um espelho perfeito, não acontece a refração e apenas a reflexão. Então esse raio é o refletido, né? Eu desenho aqui o que vai para cima e o refratado é o que entra na água. Então vamos lá. Ele fala que esse ângulo aqui vale 30 graus no exercício. Ele diz, ó, por meio de um transferidor e com o auxílio de um aluno, o professor concluiu que o ângulo entre o estreito feixe de luz e a superfície plana da água era 30 graus. Ou seja, esse ângulo aí que ele está falando. A partir desse a gente determina o resto, tá? Então o que acontece? Se o ângulo formado entre a normal e a superfície da água é 90 graus, logo esse restante aqui, ó, é 60, certo? Então quer dizer, esse é o ângulo de incidência. Se a gente aplicar a lei da reflexão, a gente sabe que o ângulo refletido também é o mesmo, então 60 graus ali. E aí o que a gente vai ter que calcular agora é o valor desse ângulo de refração, tá? E isso a gente consegue só com a lei de Snell, tá? O desenho não fornece essa informação. Então, faz esse desenho aí no seu caderno, na sua apostila, tá? Do jeitinho que está aí. Essa é a primeira parte da resolução do exercício. Vamos para a próxima. Então vamos lá. O exercício sugere que siga uma ordem de resolução. Então, para isso, siga o roteiro apresentado. De que meio a luz provém? Ela provém da água, né? Da água não, do ar. Certo? Ela inicialmente está viajando, se propagando no ar. Então anota aí. Qual o índice de refração do meio de onde a luz provém? O índice de refração do meio de onde a luz provém. Ele fala no exercício lá que vale 1. Tá? Então anota aí de novo. Para que meio a luz passa? Ora, ela vai entrar na água, né? Qual o índice de refração do meio para onde a luz passa? Ele também deu isso lá. Ó. O índice de refração da água vale a raiz de 3. Qual o valor do ângulo de incidência? Isso a gente obtém pelo desenho que a gente fez no slide anterior. Então vale 60. Qual o seno do ângulo de incidência? Então, porque a gente vai usar essa informação depois. Então, você vai ter que lembrar lá das aulas de trigonometria que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Essa é a parte difícil de refração, tá, da lei de Snell. Envolve seno e aí você tem que ter em mente os valores bem guardados na cabeça. Tá? Mas vocês vão aprendendo e vão reforçando. O que se pede? O valor do ângulo de refração. Tá? Certo, agora aplique
a lei pertinente ao fenômeno encontre o valor da grandeza pedida. Então, é a lei de Snell. Tá? Então, a forma matemática da lei de Snell é essa daqui. N1, o índice de refração de onde a luz provém, tá? Vezes o seno do ângulo de incidência é igual a N2, ou seja, o índice de refração para onde a luz vai, para onde ela passa, vezes o seno de R, do ângulo refratado. Então, substituindo os valores do nosso exercício aí que a gente organizou nessas partes de cima, então a gente tem que o N1, no caso, é o índice de refração do ar, que o ângulo de incidência é 60 graus, por isso o seno de 60, que o N2 é o índice de refração da água e o R, o ângulo refratado, é o que a gente vai calcular. Substituindo os valores, vai ficar assim. Então, 1 do índice de refração do ar, raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60, né? A gente fez ali na parte de cima. O índice de refração da água é raiz de 3 e o seno de R é o que a gente vai calcular. Então perceba que o raiz de 3 ele cancela, porque ele está dos dois lados da equação. E o resultado então vai ser meio. Seno do ângulo refratado é meio. Daí você tem que lembrar da tabelinha lá dos senos e cossenos e tangentes. Qual é o valor do ângulo cujo seno dá meio? Certo? Você vai ter que lembrar e ao 30. Tá? Você monta a tabelinha, no caso, e encontra esse valor. A pergunta é, então, o exercício dá isso. Ele fala que o seno do ângulo refratado é meio, 0,5. Daí você tem que associar. Então é o ângulo de 30 graus que tem o seno de meio. Entendeu? 0,5. Então é a volta. Beleza, vamos para o próximo. Suponha agora que para o mesmo par de meios, ou seja, água e ar, do exercício anterior, o raio de luz tenha sido refratado da água para o ar, ou seja, mudou o sentido de propagação. Né? Antes ele vinha do ar e passava para a água, agora ele vem da água e passa para o ar. Nessas circunstâncias, determine o respectivo ângulo de refração. Então vamos lá. A gente usa a lei de Snell de novo. Né? Só que agora perceba que vai inverter os ângulos, né, e os índices de refração. Então, por exemplo, agora o índice de refração de onde a luz vem, de onde ela provém, que é o N1, é a água, por isso que eu coloquei N é água, né, índice de refração da água. E o ângulo de incidência é 30 graus. Tá bom? Igual, daí a luz passa para o ar, índice de refração do ar, vezes o seno do ângulo refratado. Substituindo os valores, vai ficar assim. Então, índice de refração da água é raiz de 3, seno de 30 graus é meio, igual a índice de refração do ar é 1 vezes o seno de R. Então, a gente tem que o seno de R é raiz de 3 sobre 2, que vai dar um ângulo de 60 graus. É a volta, entendeu? É fazer a volta. Então, a parte mais difícil do exercício é saber associar o valor do seno com o ângulo que tem esse seno. Tá? Do resto, é para ser tranquilo. Vamos para o último. Vamos para o último exercício. Então, com os dados obtidos no exercícios 1 e 2, complete o quadro a seguir. 1. Então, vou ler esse primeiro aqui, do lado esquerdo. 1. Quando a luz for refratada de um meio menos refringente para outro mais refringente, o raio refratado é desviado no sentido D. Então, olhando os desenhos aqui, a luz ela vem de um meio menos refringente e passa para um mais refringente. Só que aqui tem um erro de apostila. Perceba que aqui ele está falando que é a mesma coisa, menos refringente para um mais refringente, e o comportamento do raio de luz muda. Então tem um erro. Corrige isso aí. Na verdade, é isso daqui. Tá? O certo para essa figura do lado esquerdo é mais refringente em cima e menos refringente embaixo. Tá? Agora sim. Então, olhando essas figuras, o que acontece? Essa situação descrita aqui no item 1. A luz vem de um meio menos refringente e passa por um segundo meio mais refringente. Perceba que o ângulo ele diminuiu em relação ao normal, ou seja, a luz se aproximou. Então, essa é a situação que corresponde à pergunta 1. E o que sobra agora é a resposta da questão 2. Então, quando a luz for refratada de um meio mais refringente, aqui agora, de um meio mais refringente, cadê?
para outro menos refringente, que é isso daqui, ó, mais refringente para um menos refringente, o que acontece com a luz? Ela se afasta da normal, por isso a resposta, se afastar. Tá? Então esse é o exercício, tranquilinho. Façam os exercícios da apostila e a gente se encontra na próxima aula. Até mais!